O livro de Enoque. Capítulo 1. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo, Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o Santo e Poderoso, o Deus do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos, e as sentinelas estarão aterrorizados. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos, como o favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa, e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Mas a eles será dada a paz, ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Capítulo 2. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal, e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Citado por Judas, versículo 14, 15. Capítulo 3. Todos os que estão nos céus sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. A visão da terra e entendem o que deve acontecer desde o princípio até o seu fim. Eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água, e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam-na. Capítulo 4. Eles consideram e veem cada árvore como aparecem, para depois murchar, e toda folha, para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das novas folhas por 2 ou 3 invernos. Capítulo 5. Novamente, eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Capítulo 6. Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo e sabendo que ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós, que todas as obras desde o princípio de todo o ano existente, que todas suas obras são obedientes a ele e invariáveis. Assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. Mas tu resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgredires e calunias a sua grandiosidade, e malditas são as palavras em tua boca poluída contra sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão, e os anos da tua vida perecerão. Execração perpétua se multiplicará, e não obterás misericórdia. Nestes dias, tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão.
Eles te execrarão com tudo o que não é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. Então, a sabedoria será dada aos eleitos, todos que viverão, e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilharão-se, processando prudência e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período de suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz, para sempre, em toda a duração de sua existência. Capítulo 7. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos... Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, que é o pico do Monte Armon. Aquele monte, portanto, foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuos juramentos. Estes são os nomes dos seus chefes: Samiasa, que era o seu líder; Uracabaramel, Aquibiel, Tamiel, Ramuel, Daniel, Azequiel, Saracniel, Azael, Armers, Batrael, Ertael, Turiel e Omiel, Araziel. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e o restante estavam todos com eles. O texto aramaico preserva uma vista anterior dos nomes destes guardiões ou sentinelas: Semi-Razá, Articof, Ramtel, Cocabel, Ramel, Daniélio, Zequiélio, Baraquélio, Azaélio, Hermoniélio, Matarélio, Ananélio, Estauélio, Samsiélio, Sarriélio, Tumiélio, Turiélio e Omiélio. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. O texto grego varia consideravelmente da etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta esta seção: E elas, as mulheres, geraram-lhes 3 raças. Os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem mataram, os Nafelim. E os Nafelim trouxeram, ou mataram, os Eliúde. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Capítulo 2. Cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então, eles se voltaram contra os homens a fim de devorá-los. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu brangue. Sua carne, um depois do outro, ou de outra carne. RHC nota que esta frase pode se referir à destruição de uma classe de gigantes por outra classe. Então, a terra reprovou os injustos. Capítulo 8. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, a manufatura de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras preciosas e toda sorte de tinturas, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos.
Amazareque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barcaiel ensinou os observadores das estrelas. Aquibiel ensinou os sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Capítulo 9. Então Micael, e Gabriel, Radael, Suriel e Uriel olharam da baixo dos céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro: Esta é a voz dos seus clamores. A terra desprovida de seus filhos clamou, mesmo até os portões dos céus. Brasileiro, natural de São Paulo. Capítulo 10. Então o Altíssimo, o grande e santo, falou, e enviou a Arsaial-Aliur, ao filho de Lameque. Arsaial-Aliur. No texto em grego lê-se Uriel, dizendo: Diz a eles em meu nome, esconde-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá. As águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora, ensina-o como ele pode escapar, e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Senhor disse a Rafael: Amarra a Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cubra sua face, para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento, lança-o ao fogo. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. A Gabriel também o Senhor disse: Vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens. Traze-os e excita-os uns contra os outros. Faze-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. Bastardos. Eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna, e que eles possam viver, cada um deles, 500 anos. A Miguel, igualmente, o Senhor disse: Vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, e da consumação, até o julgamento, cujos efeito que dura para sempre, seja completado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos. Lá eles serão encerrados em confinamento, para sempre. Imediatamente depois disso, ele, Samiasa, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Destrua todas as almas viciadas na luxúria, e a descendência das sentinelas, pois eles tiranizam a humanidade. Luxúria. Kinby, página 90. Compei com Charles, página 76. Que todo opressor pereça na face da terra, que toda a má obra seja destruída, que a semente da justiça e da retidão apareça, e o que é produtivo torne-se uma bênção. Justiça e retidão serão plantados para sempre com prazer. Então, todos os santos darão graças, e viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período de sua juventude e seus sábados serão completados em paz. Naqueles dias, toda a terra será cultivada em retidão. Ela será totalmente cultivada com árvores e será cheia de bendições.
toda árvore de delícias será plantada nela. Vinhas serão plantadas, e a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade. Toda semente que nela será semeada produzirá 1000 por uma medida, e uma medida de olivas produzirá 10 prensas de óleo. Purifique a terra de toda opressão, de toda injustiça, de todo crime, de toda impiedade e de toda impureza que é cometida sobre ela. Extermine-a da terra. Então, todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me bendirão, e todos me adorarão. A terra será limpa de toda corrupção, de toda punição e de todo sofrimento, e eu não enviarei novamente dilúvio sobre ela de geração para geração, para sempre. Naqueles dias, eu abrirei os tesouros de bênçãos que estão nos céus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra, e sobre todos os trabalhos e labores do homem. Paz e equidade se associarão aos filhos dos homens todos os dias do mundo, em cada uma de suas gerações. Capítulo 11. Não tem. Capítulo 12. Antes de todas essas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da paz. E vês que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e diga às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu, e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais foram grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados, pois eles não se regozijarão em sua descendência. Verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição de seus filhos, e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Capítulo 13. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado, e por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que descobriste aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a todos juntos, e eles todos ficaram apavorados e tremeram, bendizendo-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar os seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, que estão da direita para o oeste de Armon, lendo o memorial de suas orações até que caí adormecido. Dambadã, Dan em Dan. Quínube, página 94. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim, e caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus e reprová-los. Quando acordei, fui até eles, todos estavam reunidos chorando, em Ubelseia, que está situada entre o Líbano e Senecer, Líbano e Senir, próxima a Damasco, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que havia visto, e meu sonho, e comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo 14. Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas que pertencem ao mundo, os quais pertencem ao mundo, ou os quais são da eternidade. Quínube, página 95. De acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi do meu sonho que estava então falando com a língua da carne, e com o meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele.
Eu entendi com o coração, assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra do entendimento. Assim criou e deu a mim o poder de reprovar as sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós. Vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu. Ele disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes de todas essas coisas, tu verás a destruição dos seus bem-amados. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi. Mas chorareis e eu escrevi. Ou, assim também, a despeito de vossas tírrolas e orações, não recebereis nada do que está contido nos registros que eu tenho escrito. Charles, página 80. Uma visão também me apareceu. Eis, naquela visão, nuvens e névoa me convidaram. Estrelas agitadas e brilhos de relâmpago impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiam meu fluxo, acelerando meu progresso. Eles me elevaram no alto ao céu. Eu prossegui, até que cheguei próximo de uma parede construída com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante, flama de fogo vibrante, literalmente uma língua de fogo, rodeou-a, a qual começou a golpear-me com terror. Nessa chama de fogo vibrante, eu entrei, e aproximei-me de uma espaçosa habitação que também foi construída. 12. E aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos. E entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Num céu tempestuoso, literalmente, e o seu céu era a água. Diretor. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como o gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me, e um tremor de medo apoderou-se de mim. 16. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei, e vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. 17. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. 16. Seus pisos eram de fogo, acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado. 18. A aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. 19. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. 20. Olhar para ele foi impossível. 21. Alguém grande em glória assentava-se sobre ele. 22. Cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. 23. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face o glorioso e efulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. 24. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele, entre as miríades de miríades, miríades de miríades, 10.000 vezes 10.000, Knib, que estavam diante dele. Para ele, santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado que estava próximo dele
Não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face e trêmulo. Então o Senhor com sua própria boca me chamou dizendo: aproxime-se aqui acima, Enoque, a minha santa palavra. 16. E ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo até à entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. 17. Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorizes, justo Enoque, escriba da retidão, aproxima-se para cá e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu a quem eu te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. 2. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitaste com mulheres, corrompeste com as filhas dos homens, tomaste para ti esposas, agiste igual os filhos da terra e geraste uma ímpia descendência. Uma ímpia descendência. Literalmente, gigantes. Diretor? E geraste uma ímpia descendência. 3. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminaste com mulheres, procriaste em sangue carnal, cobiçaste o sangue dos homens e fizeste como aqueles que são carne e sangue fazem. 4. Estes, contudo, morrem e perecem. 5. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. 6. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vocês, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. 8. Agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. 9. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. 10. Eles causarão lamento, nenhuma comida eles comerão e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Não. Quase todos os manuscritos contêm esta negativa, mas Charles e Knibb e outros acreditam que o não deve ser deletado, para que a frase neia: levantarão. Capítulo 16. 1. E acerca da morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem dos seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Que a sua carne esteja sem julgamento, ou que sua carne seja destruída antes do julgamento. Assim eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição dos sentinelas e dos ímpios. 2. E então aos sentinelas, a quem eu te enviei para rogar por eles, que no princípio estavam no céu, diga: no céu tens estado, coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti, contudo tens conhecido um reprovável mistério. 3. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. 5. Dize a eles: nunca, portanto, obtereis paz.
Capítulo 17. 1. E levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram, assumiram a semelhança de homens. Onde eles eram semelhantes. 2. Eles me levaram a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. E eu vi os receptores da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era descoberto. Havia um arco de fogo e flechas na sua vibração, uma espada de fogo e toda espécie de relâmpagos. 4. Então me levaram a um arroio murmurante, e a um fogo no oeste, que recebeu todo o pôr do sol. Eu vi a um rio de fogo que fluía como água, e desaguava no grande mar para o oeste. Há um arroio murmurante. Literalmente, a água da vida que fala. Lawrence. 5. Eu vi todo o largo rio, até que eu cheguei à grande escuridão. Eu fui aonde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão que constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. 6. Eu também vi as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. 17. Eu examinei os receptores de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação e para preservar a fundação da terra. 2. Examinei a pedra que apoia os cantos da terra. 3. Vi também os 4 ventos, que sustentam a terra e o firmamento do céu. 4. Eu vi os ventos ocupando o céu exaltado. 5. Surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. 6. Eu vi os ventos que giram no céu, que ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas. E sobre a terra, eu vi os ventos que mantêm as nuvens. 7. Eu percebi o caminho dos anjos. 8. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul. 9. Onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras. 3 em direção ao leste. 9. Onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras. 3 em direção ao leste e 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. 11. E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. 12. Também vi fontes terrestriais, profundas, em colunas ardentes do céu. 13. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: Este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e as amarrou, até o período da consumação dos seus crimes, no ano secreto. Capítulo 19. Então Uriel disse: Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes, e, sendo numerosos em aparência,
profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim, eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que a saudassem. Sendo numerosos em aparência, ou assumindo muitas formas. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via as coisas. Brasileiro natural de São Paulo. Capítulo 20. 1. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. 2. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. 3. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. 4. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. 5. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. 6. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. 7. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Iquizate, sobre o paraíso e sobre o querubim. Iquizate. As serpentes. Capítulo 21. Então eu fiz um circuito para um lugar, no qual nada estava completo. E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas, e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que arrasou-as consigo mesmo, e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus, e estão aqui amarradas, até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo. E profunda era a sua descida. Mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar, e quão difícil explorá-lo! Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Capítulo 22. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e 4 lugares deleitosos. Internamente ele era profundo, amplo e muito polido. Tão polido como se tivesse sido rolado. Ele era profundo e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu, e disse: estes são os lugares deleitosos, onde os espíritos, as almas dos mortos serão reunidas. Para eles ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e dissesse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu,
e acusa. Ele respondeu dizendo: Este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que a sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo: Por que um está separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, nomeadamente, por uma fenda na terra, por água e por luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são munidas e amarradas lá, para sempre. E assim tem sido desde o princípio, do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam por sua destruição, por sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus e falei: Bendito seja eu, o Senhor de glória e de retidão, cujo reino será para sempre. Capítulo 23. Dali eu fui para outro lugar, em direção a oeste até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não interrompido nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuamente. Eu indaguei, dizendo: O que é isto que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Capítulo 24. Fui dali para um outro lugar, onde vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas. Todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 eram igualmente vales profundos, que não se cercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em longitude, todas elas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores odoríferas rodeavam-nas. Entre essas, havia uma árvore de um odor incessante, e nem daquelas que estavam no Éden havia lá nenhuma de todas as árvores de fragrância que cheirasse como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: Vê, esta árvore é vistosa, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que inquires a respeito do odor desta árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi-lhe e disse: Concernente a tudo eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a esta árvore. Ele respondeu-me dizendo: A montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do londro, será o assento no qual se assentará o santo e grande Senhor da glória, o eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade. E aquela árvore de agradável aroma, não de um odor carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre.
Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado ao eleito. Pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce odor entrará em seus ossos. E eles viverão uma longa vida na terra, como os seus antepassados. E em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento, nem punição os afligirá. E eu abençoei o Senhor da glória, o eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a e declarou que ele a daria para eles. Dali eu fui em direção ao centro da terra, e vi um feliz e fértil lugar, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um deprosso, mas não largo vale. A água corria para a montanha para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. Lá havia um vale, mas não um vale largo, abaixo. E no meio deles havia outro profundo e desseco. Vale em direção da extremidade da árvore. Todos esses vales que eram profundos, mas não oblíquos, consistia de uma forte rocha, com a árvore que estava plantada nela. E eu me maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 26. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem imprópria contra Deus e falaram rudes coisas da sua glória. Aqui eles serão reunidos. Aqui será seu território. Nos últimos dias, um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia, para sempre, todos os dias, abençoarão a Deus, o eterno Deus. E no período do julgamento, eles abençoarão a ele por sua misericórdia, como ele distribuiu-a a eles. Então eu abençoei a Deus, dirigindo-me a ele e fazendo menção, como foi reconhecida, sua grandiosidade. Capítulo 27. Dali eu fui à direção do leste para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Ele estava cheio de árvores da semente aludida, e água jorrava sobre elas. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 28. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha que eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas como uma nota, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras. Árvores escolhidas, literalmente árvores de julgamento. Knib Pipsen, página 117. Sobre elas havia a elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 29. Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Zazaquinon. Como uma nota? Zazaquinon. Árvore de mastique. Também o mesmo nome como uma nota. Em direção ao vale, eu percebi o cinamomo de doce odor. Sobre eles avancei em direção ao leste. Capítulo 30. Então vi outra montanha contendo árvores, da qual água fluía como nequetro. Seus nomes eram Sárira e Calboneba. E sobre esta montanha eu vi outra montanha sobre a qual haviam árvores de alva. Estas árvores estavam cheias como amendoeiras e fortes, e quando elas produziam frutos, eram superiores a toda a redolência. Capítulo 31. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas e papiro.
Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas a alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia. E quando havia avançado para longe dele, passei ao longo acima do anjo Zatiel, e cheguei ao jardim da justiça. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. Como nota, mar da Eritreia, o mar vermelho. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Ela era semelhante à espécie da tamareira, dando frutos semelhantes à uva extremamente fina, e sua fragrância se estendia a considerável distância. Eu exclamei: "Que bela esta árvore, quão deleitável é sua aparência!" Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: "Esta é a árvore do conhecimento, do qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim." Capítulo 32. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas diferentes de sons. Para a direita destas feras, percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. As portas do céu estavam abertas, e vi as estrelas celestiais vindo. Eu enumerei-as quando elas procediam do portão, e as escrevi todas enquanto elas saíam, uma por uma, de acordo com o seu número. Eu escrevi seus nomes, seus regulamentos e suas operações, como o anjo Uiel, que estava comigo, me mostrava-as. Ele mostrou-as todas para mim, e eu escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. Capítulo 33. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra. E ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 34. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos. Enquanto eu estava olhando no norte, os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Capítulo 35. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores, as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos de seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Capítulo 36. Não tem. Capítulo 37. A visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malaliel, o filho de Canã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar, e nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até ao presente tempo,
Nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor dos Espíritos o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto e de acordo com o prazer do Senhor dos Espíritos. O que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Capítulo 38. A primeira parábola. Quando a congregação dos justos for manifestada, e os pecadores forem julgados por seus crimes e forem afligidos à vista do mundo, quando os justos forem manifestados, ou quando o justo aparecer, Knibe, página 125, Comp. Charles, página 112, e na presença dos mesmos justos os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra, for manifestada, onde será a habitação dos pecadores, e qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os justos forem manifestados, ou quando o justo aparecer, Knibe, página 125, Comp. Charles, página 112. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados, e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados, nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Senhor dos Espíritos. Pois a luz do Senhor dos Espíritos terá aparecido na face dos santos, dos justos e dos escolhidos. Knibe, página 126. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então, ninguém obterá compaixão do Senhor dos Espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Capítulo 39. Naqueles dias, a raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação e ira, e livros de pressa e agitação. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor dos Espíritos. Uma nuvem então me arrebatou e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante deles e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para eles para sempre e sempre. Naquele tempo, meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre e sempre. Sua residência eu vi sob as asas do Senhor dos Espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele com a aparência semelhante à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênçãos, e seus lábios glorificavam o nome do Senhor dos Espíritos. E retidão incessante habitava diante dele. Quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava a minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci perante o Senhor dos Espíritos. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor dos Espíritos, com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com a sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado sejas, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim a seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda a geração existente, eles bendirão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da sua glória bendizendo, glorificando, exaltando-te, e dizendo: Santo, Santo, o Senhor dos Espíritos encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e o bendizem, dizendo: Bendito sejais,
e bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado até que fiquei incapaz de continuar vendo.